Bom, vamos continuar então com o diagnóstico propriamente dito. E a gente continua aí, já havíamos dado uma pincelada nas alterações metabólicas que levam à situação clínica do diabetes. Vamos falar então do diagnóstico, aí amarrando um pouco do ponto de vista laboratorial, enfim, e o conjunto de sinais e sintomas que levam ao diagnóstico do diabetes e as suas complicações, né? Então vamos lá. Do ponto de vista de diagnóstico, a gente falar de diabetes, a gente tem que fazer um ponto de corte nos níveis de glicemia de jejum. Então o ponto de corte de glicemia de jejum é maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Quando o paciente apresenta isso, a gente já pode começar a dar o diagnóstico de diabetes, sendo que a gente tem que trabalhar, na maior parte das vezes, com duas apresentações dessas para você poder fechar o diagnóstico. Então, ou duas apresentações significa você ter dois itens, como a glicemia de 2 horas, que a gente chama de glicemia pós-infusão de glicose, né? Você vai fazer 2 horas após a infusão de glicose, se tiver acima de 200 miligramas por decilitro, ou ainda a hemoglobina glicosilada maior ou igual a 6,5%. Então, se a gente tiver qualquer um desses se apresentando duas vezes, ou seja, um desse, ou um desse, você já pode classificar o indivíduo como diabético. Ou ainda, o indivíduo, por exemplo, que apresenta duas vezes uma glicemia de jejum maior do que 126 miligramas por decilitro. Então, a gente está falando aí do teste de tolerância à glicose, que é o teste que está aqui abaixo, onde a gente faz uma dosagem de glicemia após 75 gramas de glicose, o indivíduo toma, e se o doente apresentar mais do que 200 miligramas por decilitro, após essa infusão na glicemia sérica, você classifica esse doente como diabético. E a hemoglobina glicosilada, que a gente está falando aí de um tempo, uma meia-vida de hemácia, em torno de 120 dias, mas em média 90 dias, então você consegue identificar essa hemoglobina glicosilada apresentando mais do que 6,5%, significando que esse doente teve níveis de glicemia elevados, levando-se em consideração que os valores normais são abaixo desses, nós vamos falar logo a seguir. E além disso, a gente tem uma outra forma de fazer o diagnóstico de forma aleatória. Ou seja, se você pegar um indivíduo com uma glicemia maior do que 200 e com aqueles sintomas que a gente já falou antes, polifagia, polidipsia, emagrecimento, poliúria, a gente está diante claramente de um doente diabético. A gente não pode perder muito tempo, porque nós estamos falando aí do diabetes tipo 1. Então o doente abre um quadro com uma glicemia altíssima, com sintomas de diabetes, também não há qualquer dúvida. Então a gente tem aí uma aposta no diagnóstico laboratorial, falando em duas apresentações, em dois momentos, onde você acaba por classificar o doente como diabético. Bom, vamos falar agora do estado pré-diabético. Aquela classificação, a classificação básica para o diabetes, principalmente a gente está falando aí, claro, do diabetes tipo 1, e a gente vai falar um pouco do estado pré-diabético, que tem muito mais a ver com a evolução, muitas vezes, da síndrome metabólica e do doente que está evoluindo em diabetes tipo 2. Então, o estado pré-diabético, ele pressupõe, claro, uma glicemia de jejum alterada. A gente está falando aí que esse doente já pode estar começando a apresentar uma resistência à insulina, e a glicemia de jejum dele, a gente não consegue classificá-lo, como a gente já mostrou anteriormente no diagnóstico, que não chega a conseguir classificá-lo como diabético, porque ele não chega a ter mais do que 126 miligramas por decilitro. Mas ele trabalha numa faixa de 100 a 125 miligramas por decilitro, que já nos chama atenção para uma alteração da glicemia, ou seja, você tem uma glicemia de jejum, uma intolerância à glicose. Você já tem uma alteração na glicemia de jejum compatível com o estado pré-diabético. Ele não está trabalhando nos valores normais abaixo de 100. E aí o estado pré-diabético também tem como ser testado e provado. E aí a gente chega então a esse diagnóstico de intolerância à glicose, fazendo também o teste de tolerância, fazendo a glicemia
de 2 horas após 75 gramas de glicose via oral. E aí o doente geralmente apresenta uma glicemia sérica, uma glicemia em torno de 140 a 199 miligramas por decilitro, demonstrando claramente a intolerância à glicose. Então, tanto a glicemia de jejum como a glicemia pós 75 gramas de glicose, nos demonstra, então, nesse teste de provocação com glicose, a intolerância e aí um estado que a gente chama de pré-diabetes. Ou seja, diferente do que a gente mostrou anteriormente, que era o diagnóstico já formado, aqui a gente já tem o doente evoluindo ao longo do tempo com o estado pré-diabético. Bom, a outra forma da gente também perceber que o doente está evoluindo, a gente já está vendo aquele doente um pouco mais obeso, a idade avançando, e aí ele começa a demonstrar que ele vai abrir um diabetes tipo 2, ele começar a apresentar níveis de hemoglobina glicosilada, glicada, entre 5,7 e 6,4, lembrando que no diagnóstico de diabetes a gente tem maior do que 6,5% de hemoglobina glicada e nos mostra, de uma certa forma, aquele período que o doente foi exposto a níveis elevados de açúcar. A gente sabe que muitas vezes, do ponto de vista da prática clínica, quando você fala para o doente que ele vai fazer o exame da glicemia de jejum, em algum momento você marca para ele ou faz o pedido, ele no dia que ele marca o exame que ele vai fazer, esse doente tende, né, a causar aquele efeito de autor de evitar esses açúcares, e ele mascara um pouco o diagnóstico, ele não faz a sua vida normal, ele tende a fazer um pouco de dieta para mostrar, talvez até inconscientemente, uma dieta que na realidade na prática ele acaba não fazendo. Então, com a hemoglobina glicada, onde a gente tem aproximadamente 90 dias aí de observação desses níveis de glicemia, isso que a gente consegue com a hemoglobina glicosilada, a gente consegue detectar esse indivíduo que na maior parte do tempo tem níveis elevados de glicemia. Bom, e aí, claro, como eu disse, do ponto de vista de diagnóstico e de profilaxia, de prevenção, porque, claro, a gente também lembra que a gente está muito habituado a encontrar o doente, do ponto de vista prático, o diabético do tipo 2, principalmente, apresentar a complicação do diabetes, porque ele vinha ali escondendo uns níveis de triglicerídeos relativamente elevados, um HDL baixo, ele vinha ali apresentando umas glicemias relativamente elevadas, muitas vezes obeso e tal. Como é que a gente toma conta, já que a gente sabe que esse doente vai evoluir com doença macrovascular, microvascular, vai abrir um quadro, se a gente não rastrear a população? Se a gente não tentar detectar de alguma forma, precocemente, essa evolução desses indivíduos para o quadro de diabetes. Então, o rastreamento populacional, aí lembrando que o envelhecimento faz parte disso, então os indivíduos maiores de 45 anos, a gente deve fazer um rastreamento de 3 em 3 anos, fazendo os exames para que a gente consiga detectar. Então, percebendo que há esse aumento de peso, um IMC levando ao diagnóstico de sobrepeso, ele apresentando um fator de risco para diabetes mellitus, então a gente está falando mais de um fator de risco para diabetes mellitus, história familiar, enfim, esse tipo de abordagem é que nos faz conseguir o rastreamento populacional para evitar que esses doentes evoluam com as complicações do diabetes, uma doença que muitas vezes corre silenciosa, e a gente falando aí principalmente de diabetes tipo 2, corre silenciosa e você não consegue interferir. E aí, do ponto de vista de fatores de risco que levam a uma piora dessa situação clínica e que favorecem a evolução pior do diabético, a gente está falando então de algumas coisas relacionadas à síndrome metabólica, como o quadro de hipertensão, o sedentarismo por causa da obesidade, de lipidemia. Claro, a história familiar para diabetes, principalmente de primeiro grau, não é pouco comum acontecer na nossa prática. O diabetes gestacional, então recém-nascido demonstrando peso maior do que 4 quilos, demonstrando que a mãe aí
tem alteração da glicemia, a síndrome de ovário policístico que leva à resistência à insulina e a acantose nigricans que também leva à resistência à insulina. Então você tem que tentar rastrear a população de forma a você evitar que a patologia ocorra sem ninguém perceber que ela está ali efetivamente acometendo o indivíduo.